Tchau. Graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. A minha gratidão sempre vai para o Senhor, que nos dá a oportunidade de nós podermos meditar na sua palavra através desta plataforma. E sabemos que a palavra de Deus é o santo evangelho que atrai os corações a Deus. Amém? Então o tema da minha meditação nesta tarde é edificados pela palavra. Edificação pela palavra, no nosso tempo devocional, no nosso tempo com Deus. E vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Pai querido, vamos abrir a Tua palavra, vamos continuar a falar de Ti, vamos meditar sobre Ti, Senhor. Continuamos louvando o Teu nome por tudo o que és, por tudo o que fazes, que a Tua vontade se revele por meio da Tua palavra, Senhor, e que é o que Te pedimos, meu querido Pai Celestial, no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém? Como disse, é a palavra que atrai os corações a Deus. Porquê? Porque a palavra é Espírito e é vida. Iniciando logo a nossa meditação, queria lembrar Isaías 55, verso 11. Está escrito assim, são palavras do Senhor. Assim será a palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, a palavra de Deus, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então vamos abrir agora a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, em Mateus 22, 29, palavras de Jesus aos fariseus, aos doutores da lei. E Jesus diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, estava respondendo alguém a eles, e disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus diz, quem não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Foi aquilo que nós lemos. Agora vamos abrir em João 5, 39, palavras de Jesus também. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como lemos em Mateus 22, 29, Mateus faz-nos entender que quem não conhece as Escrituras, quem não conhece a Santa Palavra de Deus, também não conhece a Deus. E o apóstolo João, como lemos, deixa claro que quem não conhece as Escrituras não conhece o Filho de Deus, porque são elas as Escrituras que testificam de Jesus. Diz ele que testificam de mim. Então, a única palavra que é capaz de mudar a vida do pecado, como lemos, é a palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, lá Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura divinamente inspirada, a Escritura é proveitosa, como diz, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e instruído para toda a boa obra. E é lindo isto, não é? E uma das belezas da Bíblia é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não mostra apenas as virtudes, não mostra apenas as conquistas dos seus heróis, os seus feitos. Ela também mostra as suas fraquezas, os seus deslizes, os seus fracassos e as suas quedas, porque nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. De modo que a Bíblia revela para nós, ela deve revelar para ti e para mim a natureza perfeita de Deus, a sua natureza santa, o seu amor incondicional, porque Deus nos ama na forma como somos. É por isso que Ele deu o seu Filho unigênito, como diz no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, tenha salvação. Então é pelo poder da sua palavra que Ele nos transforma. É pelo poder da sua palavra que tanto eu como tu somos transformados e somos aperfeiçoados. E quando falamos de edificação pela palavra, nós falamos de uma construção na nossa vida em Cristo. Amém? E Jesus fala dessa construção no final do Sermão do Monte, como sempre temos lido, quando ele diz àquela multidão que o estava ouvindo em Mateus 7, os versos 24 a 27, que são lindos demais.
E é uma escritura muito conhecida e nós podemos lembrá-la de novo, Mateus 7, 24 a 27, que diz assim, Jesus estava falando aquele sermão que vem desde o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 e termina com o capítulo 7 dizendo estas palavras. Todo aquele, pois, que executa estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Este texto é muito significativo. Então nós precisamos de edificar a nossa vida cada dia e a nossa vida ela deve ser edificada em Cristo, porque só Cristo é a rocha que pode edificar bem. Amém? Então, que vamos edificar a nossa fé nele, na sua palavra, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa fé e nós precisamos de ter uma fé forte, uma fé que suporta os embates da vida. Amém? Então a palavra de Deus nos edifica quando a colocamos no nosso coração e quando a praticamos. Vamos ver alguns passos na nossa edificação pessoal pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando observada, quando praticada, ela nos dá conhecimento e nós precisamos do conhecimento de Deus no nosso dia a dia. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, e vamos abrir também, e vocês vão acompanhar a minha leitura, Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Pedro diz, acrescentai à vossa fé o quê? Ele diz, à virtude a ciência, ou seja, o conhecimento. E nesta mesma epístola de Pedro, no capítulo 3 e no verso 18, Pedro ainda afirma alguma coisa. Pedro diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, a ordem, a orientação, a ação do Espírito Santo é que a Igreja, tu e eu, cresçamos não apenas em poder, não apenas em virtude, não apenas em graça, mas em todo o conhecimento da palavra. E Jesus deve ser o nosso exemplo. Ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça e ele crescia em tudo isto diante dos homens. Como humano, como homem, ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça diante dos homens. E isto é tão sério, queridos irmãos, que através do profeta Oseias, no Velho Testamento, Deus faz um lamento quando Deus diz, em Oseias 4, 6, quando Deus diz através daquele profeta que diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que o Senhor não diga isso a nenhum de nós, amém? É a palavra de Deus que quando praticada, mais uma vez eu vou dizer, quando observada, nos dá o conhecimento que nós precisamos de ter. E quando recebemos a palavra de Deus como palavra viva e eficaz, que é na nossa devoção pessoal, no nosso tempo com Deus, quando ninguém está, quando ninguém vê, ela nos traz algo muito importante. Amém? Eu gostaria de ver com os irmãos Josué 1, desde o verso 7 ao verso 8, também um texto muito conhecido nosso, mas que é a palavra de Deus. Josué 1, 7 e 8. No verso 7, há algo muito lindo. Moisés tinha morrido e o Senhor fala com este homem, Josué, e diz, Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Lendo isto, e nós conhecemos a história, missão muito difícil que está diante de Josué. Verdade, uma missão muito difícil. Por isso o Senhor fala com Josué e anima-o, dizendo, Moisés, o meu servo é morto, levanta-te agora tu, Josué. Vai, levanta-te, vai. Serás tu o substituto de Moisés. É a ti que eu escolhi. Como fui com ele, Josué, eu serei contigo.
Mas há uma coisa, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, tem cuidado de fazer conforme toda a lei. E aqui está o segredo, de fazer conforme toda a lei. Não te desvies da palavra de Deus, Josué. É como se o Senhor estivesse dizendo: Josué, não inventes nada, não faças nada na tua força, nem na tua sabedoria, nem na tua vontade. Faz como a Bíblia diz, tem cuidado de fazer tudo conforme a minha lei. Isto é um exemplo muito lindo para nós. Esta é uma lição para nós, para ti e para mim. Ter cuidado de fazer tudo conforme está escrito na Santa Palavra de Deus. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Tudo o que o Senhor nos manda fazer, nós podemos fazer. Amém? Ele não nos mandaria fazer algo que Ele sabia que nós não pudéssemos fazer. Porque também nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está connosco. Esse grande Consolador, esse Mestre que nos vai ensinar e ajudar. E o segredo é fazer o que a Bíblia diz para qualquer área da nossa vida. Em tudo, queridos. O que é que nos diz o Salmo 1, que nós conhecemos também? O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas essa pessoa não tem prazer aí. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor. E na lei do Senhor essa pessoa medita dia e noite. E dia e noite fala de edificação. Dia e noite fala de comunhão. Fala de estar com Deus. E porque o prazer dessa pessoa está na palavra, essa pessoa é bem-aventurada. Amém? Essa pessoa é feliz. E a felicidade só está em Jesus Cristo. E o Salmo diz: e assim será uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dando o seu fruto na estação própria. E é isto que nos ensina o Salmo 1, queridos. Então é isto que nós temos que caminhar. Caminhar nestes princípios. A Bíblia está cheia de princípios. Nós vamos caminhar nestes princípios. Amém? Andemos segundo o conselho de Deus e não segundo o conselho dos ímpios. É a palavra que nos aproxima de Deus, que nos traz para perto de Deus em todo o tempo. Quando tudo está bem e quando tudo está menos bem. É na palavra de Deus que nós encontramos alento. É na palavra de Deus que nós encontramos consolo para a nossa alma, muitas vezes abatida. Eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias. No capítulo 9, ler 2 versos que também têm trazido consolo e conforto ao meu coração. Jeremias 9, verso 23, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Não. Verso 24, ele dá a resposta. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: é-me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Este verso 24 é lindo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: é-me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Só a palavra nos traz para perto de Deus. Só a palavra nos consola. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz Oseias. E ele continua: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele é essa chuva serôdia que rega a terra do nosso coração, quando essa terra precisa dessa água que nos traz alento, que nos traz a possibilidade de continuar caminhando, olhando para cima, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, é a experiência com a palavra de Deus que nos leva a uma intimidade com Ele. Nada mais. Vou repetir, é a experiência com a palavra de Deus, numa intimidade, numa meditação, amém? Num companheirismo com Ele. Há essa intimidade, essa experiência com a palavra de Deus que nos leva a essa intimidade, amém? E isso traz gozo, e isso traz conforto. Lembremos os primeiros textos que lemos no início. Eu li em Mateus, Jesus dizendo aos fariseus, aqueles homens da lei, dizendo: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Lemos lá em Mateus 22, 29. E em João 5, 39, quando Jesus censura os seus ouvintes, e Jesus diz: são as Escrituras que falam a meu respeito, são elas que de mim testificam. Então podemos afirmar que é a palavra de Deus que nos mostra Jesus. Amém? É ela que nos revela quem Jesus é.
Conhecemos nós quem Jesus é? Eu creio que sim. O apóstolo Paulo, este grande gigante da fé, ele conhecia quem Jesus era. Numa das suas cartas a Timóteo, Paulo dizia: Timóteo, meu filho, como Paulo tratava Timóteo, eu sei em quem tenho crido, eu o conheço, eu sei quem ele é, eu estive com ele. Paulo diz: eu fui levado ao terceiro céu e eu vi coisas inefáveis que ao homem não compete descrever. Aleluia! É a experiência, meus irmãos, com a palavra de Deus que nos leva a uma intimidade com Ele, a conhecê-lo, porque é a sua palavra que testifica dele, não é outra coisa. Precisamos mais que nunca de valorizar a palavra de Deus. Em tempos como estes que nós estamos atravessando, estudá-la, deixar que o Espírito Santo a coloque no nosso coração. Já o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, quando o imperador da França perguntou à rainha Vitória da Inglaterra, nos anos áureos da Inglaterra, qual era o segredo para o poderio daquele país, do seu país, a rainha levantou a sua Bíblia que tinha no trono e a rainha disse àquele imperador: este livro, ela levantou a Bíblia e disse: este livro, Alteza, este livro é a razão das vitórias da Inglaterra. Aleluia! E quando perguntaram a Dom Pedro II sobre a sua opinião acerca da Bíblia Sagrada, ele respondeu algo muito importante: leio-a todos os dias, medito nela todos os dias, ela permanece na cabeceira da minha cama. Amém? Não só estava lá, mas ele diz que a lia todos os dias. Queridos, estou apenas falando de algumas pessoas que fizeram história, que marcaram a sua época, mas eles valorizaram a santa palavra de Deus. Amém? Valorizaram Deus. Quem valoriza a palavra de Deus, valoriza a Deus. Então lembremos, é a palavra de Deus o alimento da nossa fé. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. E sem fé, nós não agradamos a Deus. Nenhum de nós pode agradar a Deus sem fé. Lembrem-se do tema da nossa meditação no início? Edificação pela palavra. Nós somos edificados pela palavra de Deus quando a meditamos, quando a amamos, quando o guardamos no nosso coração e quando a pomos em prática. Então, queridos irmãos, em tempos como os nossos, tão conturbados, em tempos que nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, não vamos perder a nossa salvação por preço algum. Vamos resgatar a palavra, vamos ler mais a palavra, vamos declarar a palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia quando a nossa boca a fala. Memorizar a palavra. A palavra de Deus funciona sempre. É o Senhor que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Glória a Deus. Quando o nosso coração retém, ela não volta vazia. Não volta vazia, porque não é palavra de homem, é palavra do Deus eterno, Deus que não pode mentir, e Ele mesmo disse: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Gosto muito de Isaías, capítulo 40, verso 8, quando Isaías diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela é eterna. Queridos, o original está no céu, nós apenas temos aqui fotocópia. Glória a Deus. Posso deixar um recadinho para todos vocês e para mim também? Talvez a gente precise de ler o Salmo 119. Vamos ler mais este Salmo 119. Durante a nossa semana, durante os nossos dias, observar aquele Salmo, passar os nossos olhos por ele. É grande, mas é maravilhoso. Guardar no nosso coração o que o salmista tem para nos ensinar naquele lindo Salmo. E eu lembro para nós, o título do Salmo é muito lindo. Ontem à noite eu estava meditando nele e dizia: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. É lindo, não é? Vamos meditar nele, meus irmãos queridos. A palavra de Deus gera autoridade na nossa vida também. Lembremos a tentação de Jesus, descrita nos 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Os evangelhos escrevem que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegou a ele o tentador dizendo-lhe, como diz a palavra: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás o tenta de novo.
Sobe ao pináculo do templo, pula de lá, levita, faz alguma coisa, porque toda a terra te vai adorar. E Jesus responde, está escrito, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás volta a tentar. Eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se me adorares. E o Senhor Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E nós lemos na palavra, diz que o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então a palavra de Deus gera autoridade diante das forças do mal. Glória a Deus. E eu vou terminar, meus queridos. Mas deixa-me trazer à nossa lembrança as palavras finais de Jesus no lindo Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, diz lá, Mateus 7, e as pratica. Escuta e pratica. Escuta, medita e guarda no coração. É para ti e é para mim, é para todos nós. Amém? O que é que acontece quando nós escutamos e quando nós praticamos a palavra de Deus e quando nós a amamos e quando há um desejo muito grande de pegar neste livro maravilhoso, entrar no nosso aposento, fechar a nossa porta, meditar, ler, buscar. Ele fala conosco, Ele consola o nosso coração, Ele nos dá conhecimento, somos edificados, somos restaurados, somos animados e assim estamos aumentando a nossa fé, estamos trazendo o sustento à nossa fé, porque precisamos de a usar, essa fé que suporta os dias menos bons, os dias da dificuldade, os dias da perda, os dias da dor, os dias do luto. É Ele que traz consolo, é Ele que traz conforto, é Ele que nos coloca nesses momentos em que nós estamos ali meditando, ouvindo a sua voz, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. É nesses momentos que Ele nos põe ao colo e como nós precisamos do colo dEle. É nesses momentos que nós falamos tudo o que vai dentro de nós e ali somos confrontados, Ele fala connosco, nós falamos com Ele, somos edificados. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E diz todo aquele, pois, que escuta. E nós estamos escutando as minhas palavras e nós vamos praticá-las. Então o Senhor diz que nós somos essa pessoa, esse homem, essa mulher prudente, sensato, que está edificando a sua vida em Cristo Jesus, porque nós somos eternos. Ele é a rocha da nossa salvação. Jesus é a rocha da nossa vida. Amém? Então, queridos irmãos, vamos construir nossa vida em Cristo, edificar nossa casa sobre a rocha. Não importa aquilo que possa ter acontecido. Vamos continuar a amar, a servir, a olhar para cima, a buscar de cima o nosso socorro, porque é de cima que vem o socorro para os nossos dias. Vamos trabalhar assim juntos, trabalhar para aquilo que é eterno, trabalhar para aquilo que é eterno. Isto é muito, muito importante. Quero orar convosco, meus irmãos. Amém? É bom orar uns pelos outros. Quando eu oro por vocês, o Senhor vem em meu auxílio. Quando eu oro pela vossa família, o Senhor abençoa a minha família. Vamos orar, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E orar uns pelos outros agrada a Deus. Quando levamos as cargas uns dos outros em oração, o Senhor se agrada. E é bíblico mesmo. Repito, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua necessidade, não sei qual é o teu vale, mas não importa aquilo que tu possas estar passando. Junta-te a minha oração e vamos fazer o nosso clamor. E o Senhor, desde o seu céu, Ele ouve um coração contrito, um coração cheio da sua graça. E é isso que vamos fazer agora. Inclina a tua cabeça e vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, todo o nosso coração, toda a nossa adoração vai para Ti. Deus de todo o consolo, Pai de misericórdia, Te amamos, Senhor. Eu Te amo. Te reverencio nesta tarde, meu querido Deus. Só Tu és digno de honra. Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Em tempos como estes, Senhor,
que Tu conheces. Vem aquietar a nossa alma, vem aquietar o nosso coração. Senhor, sei que a Tua palavra tem trazido testemunho ao nosso coração e nós a recebemos como palavra de Deus que é. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade se estabeleça em todos nós, meu querido Deus. Pai, eu faço a oração que Jesus, o Teu Santo Filho, fez por nós, lá em João 17. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Leva-nos a esse processo de amadurecimento, Senhor. Ajuda-nos a depender de Ti em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo. É a Tua presença que nos conforta. És Tu que nos consolas. És Tu, Senhor, tomas a nossa mão, que nos levantas e que nos dizes: caminha, eu vou na Tua frente. És Tu. Aquieta-nos, Senhor. Precisamos tanto de Ti. Vem com o Teu Espírito confortador, Senhor, consolador, porque Tu enviaste o Consolador. Pai, Tu enviaste o Consolador, Ele veio e está entre nós. Espírito Consolador, vem abraçar-nos, vem tranquilizar o nosso coração. Vem, Senhor Consolador, vem, querido Espírito Santo, atrai-nos para Ti. Precisamos do Teu afeto, mais que nunca. Precisamos do Teu abraço, precisamos dos Teus braços de carinho, querido Pai. Derrama em nós mais do Teu amor, mais da Tua presença. Derrama, Senhor, derrama. Pai, e em fé nós aceitamos agora, Senhor, esse derramar da Tua graça, esse derramar da Tua misericórdia, esse derramar da Tua presença, Pai. É o meu clamor neste momento. É o meu clamor nesta hora. É o meu clamor, Senhor. Eu clamo pelo Teu cuidado para mim e para os meus irmãos. Eu clamo pela Tua misericórdia para mim e para os meus irmãos. Senhor, eu sei que Tu vais fazer. Eu sei que Tu o farás. Por isso eu Te agradeço, meu querido Pai. Paizinho de amor. Eu Te agradeço porque eu sei que estás ouvindo a nossa oração. Tu estás trazendo conforto ao nosso coração. Tu estás trazendo essa paz, Senhor, que ninguém dá, mas Tu tens para cada um de nós. E nós a recebemos pela fé, Pai. Em nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém? Amém, queridos irmãos? Amém. Deus ouviu a nossa oração. E o conforto do Senhor chegou até ao teu coração e ao meu coração. E como precisamos disso, mais que tudo eu sei, e vocês sabem também. Quero agradecer a todos, queridos, a todos, o carinho, todas as vossas orações, todas as vossas mensagens, todas as vossas palavras de carinho, de estima, todo o apoio que tem chegado e continua chegando à minha família. Muito obrigado. Neste tempo de luto, neste tempo de dor, neste tempo de saudade, continue orando por nós. Precisamos muito das vossas orações. É pela misericórdia de Deus que estou aqui e estarei sempre. Enquanto eu viver, o meu coração é do Senhor, irei servi-lo com a sua ajuda e a minha determinação e também com o amor de vocês. Amém, com as vossas orações e com o vosso carinho. Eu sei que posso contar com isso. Muito obrigada. Um beijo fraterno. Um beijo no coração de todos. Um abraço quentinho e saudoso para todos. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.